Boa noite a todos. Hoje é domingo, dia 2 de agosto de 2020, 22 horas e 31 minutos. Espiritualista, cristão, graalita. Cristão graalita. Eu estudo a mensagem do Graal, que é a doutrina cristã do Santo Graal. Então eu me baseio meu estudo espiritual através da mensagem do Graal na luz da verdade de Abidrushim. Procuro também estudar um pouco a Bíblia também, mas a base do meu saber, do meu estudo é a mensagem do Graal, obra em 3 volumes. Aqui está a dissertação 48 do 2º volume de Abidrushim. Ressurreição do corpo terreno de Cristo. Perfeito é Deus, o Senhor. Perfeita sua vontade, que está nele e dele emana para criar e conservar a obra da criação. Perfeitas são, portanto, também as leis que em sua vontade percorrem a criação. Mas a perfeição exclui de início todo e qualquer desvio. É esta asserção básica que justifica a dúvida a propósito de tantas asseverações. Algumas doutrinas se contradizem a si mesmas porque, ao mesmo tempo que ensinam acertadamente a perfeição de Deus, afirmam asserções absolutamente opostas, exigindo que se creia em coisas que excluem a perfeição de Deus e de sua vontade, que reside nas leis da criação. Com isso se disseminou em tantas doutrinas o germe da doença. Verme corroedor que um dia deverá fazer ruir toda a estrutura. Tal desmoronamento é mais inevitável ainda nos pontos em que tais contradições formam as colunas mestras, não apenas pondo em dúvida a perfeição divina, mas até mesmo negando-a peremptoriamente. Essa negação da perfeição de Deus chega a constituir indispensável profissão de fé para possibilitar a admissão em certas comunidades. Temos aí dito sobre a ressurreição da carne com referência à ressurreição do corpo terreno do Filho de Deus, fato esse que a maioria dos homens aceita impensadamente, sem que transpareça o menor traço de compreensão. Outros se apropriam de tal asserção com uma ignorância totalmente consciente, por não disporem de um preceptor que pudesse lhes dar um esclarecimento correto. Que quadro triste se oferece para um observador sereno e sensato. Quão lastimáveis são diante dele as pessoas que assim se manifestam orgulhosamente como crentes fervorosos de sua religião, demonstrando e alardeando zelo, olhando com ignorante desdém para quantos pensam de modo diverso. Não raciocino que tal atitude constitui exatamente uma comprovação infalível de tão irremediável ignorância. Quem aceita coisas importantes sem examiná-las e professa-as como convicção sua, só mostra indiferença ilimitada e não crença verdadeira. É com esse aspecto que tal homem se apresenta diante daquilo que ele costuma chamar de Altíssimo e de Santíssimo.
e que deve constituir o conteúdo e o apoio de todo o seu ser. Com isso, porém, logo está de ser um elo vivo de sua religião, visando libertar-se e ascender. Nada mais é do que um metal ressoante, um chocalho vazio e sonante, pois desconhece as leis de seu Criador e não se empenha em compreendê-las. Para todos os que assim agem, isso significa uma parada e um retrocesso no caminho pela matéria, que devia conduzi-los às verdadeiras finalidades da evolução e do progresso rumo à luz da verdade. Essa dissertação Ressurreição do Corpo Terreno de Cristo, ela tem 9 páginas. Tem 9 páginas e eu procuro ler uma página e fazer algumas reflexões. Aqui nesse volume 2, Vidruchin fala muitas dissertações diretamente a respeito desses fatos que envolvem a vida de Cristo, a vida e missão de Cristo, esclarecendo muitos pontos duvidosos. Deus é perfeito, é Deus, o Senhor, perfeita a sua vontade que está nele e dele emana para criar e conservar a obra da criação. Perfeitas são, portanto, também as leis que em sua vontade percorrem a criação. Então, a obra de Bedruchin faz principalmente a gente refletir, né? Ter uma autonomia assim espiritual, de pensamento, e não aceita a crença cega. Te obriga, né? Te força a intuir, a refletir. Agora, nas igrejas ditas cristãs, é justamente o contrário que acontece. Que seus dirigentes, enfim, sempre, desde os tempos que a igreja cristã foi instituída, né, como uma organização oficial do Império Romano, ela passou a ter seus interesses materiais e aquela questão de ter um rebanho para sustentar, né? Sustentá-la, né? E até aceitável que se pague o dízimo, enfim, para uma organização, para mantê-la, enfim, mas não conservar o rebanho cego, né? Sem escravizando os seres humanos, isso não é possível. Então, se aceita, porque se fala, a primeira resposta do dito cristão é que só confio na Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus, e não questiona isso. E daí surgem os maiores absurdos, né? E os próprios dirigentes não sabem. E a fé não funciona, né? Mais hoje, porque você tem fé em tudo, a fé você não questiona, né? Você vai entrar na crença cega. Então a fé tem que se tornar convicção. E será que os ditos cristãos têm convicção mesmo? Você vê, convicção tem uma força interior, uma certeza, né? Que você pode até mudar suas convicções, enfim, mas ela tem uma base, uma solidez, né? uma reflexão muito maior, né? Do que uma simples fé que se segue por comodismo ou pela própria limitação que tem, né? Do texto bíblico, que é muito antigo,
de uma época que o próprio Cristo dizia, você tem que ter fé. Porque ele só podia exigir a fé, né, das pessoas e não a convicção. Mas até nos evangelhos fala que Paulo, né? Acho que Paulo que fala que sem obras a fé é nula, né? Tem que colocar a mão na massa, né? Fazer com ações, né? Porque a fé tem que se tornar convicção e da convicção tem que se tornar ação. Mas a perfeição exclui do início todo e qualquer desvio. E esta asserção básica que justifica a dúvida a propósito de tantas asseverações. Algumas doutrinas se contradizem a si mesmas, porque, ao mesmo tempo que assinam acertadamente a perfeição de Deus, afirmam asserções absolutamente opostas, exigindo que se creia em coisas que excluem a perfeição de Deus e de sua vontade que reside nas leis da criação. Então, no próprio Cristo tem muitos fatos inventados, né? O imaginado que as pessoas nem Cristo falou, foi após a morte de Cristo que começaram a se crer em coisas absurdas, que são pessoas que desconhecem a justiça de Deus, enfim, e vão crendo em uma coisa que não, não se alicerçam na perfeitas leis de Deus, né, de justiça. Então, é essa a questão. E as duas principais coisas é exatamente mais grotescas, né, com relação ao nascimento de Cristo, que se afirma que Maria gerou Cristo sem ter se relacionado sexualmente com um homem. Isso é completamente fora das leis da natureza. E isso os próprios discípulos nunca iam pensar em tal absurdo. Nem a igreja primitiva. Essa história só surgiu depois que a igreja se tornou oficial, né? Catolicismo, aí começaram a inventar, colocar coisas absurdas, né? Na Bíblia para adquirir fiéis, enfim. Então é isso. Através da literatura do Graal, né? Eu tenho o livro Jesus, o Amor de Deus, e os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, são ambos editados pela Ordem do Grau na Terra. Sabemos que o pai terreno de Cristo foi o centurião romano chamado Creolus, ou Criolus. E outra coisa, a questão da ressurreição do corpo terreno de Cristo, que é o enfoque nessa dissertação, que o corpo terreno dele é de matéria grosseira. A matéria grosseira não tem como sair, se transformar em espiritual, porque a matéria é morta. Nós encandecemos o nosso corpo terreno de dentro para fora. Daí ele adquire vivacidade. Mas em si a matéria é morta. Uma vez o espírito abandonando o corpo tem que ficar na matéria mesmo, se decompor. Então o corpo de Cristo ele foi oculto por José de Arimateia e apóstolo João. Sempre falo essa questão e eu estudei já há 10 anos praticamente. Teorizei que o corpo de Cristo está no interior do aglomerado rochoso, denominado hoje Calvário de Gordon, em Jerusalém. Fica fora das muralhas, né, na direção norte. E justamente na caverna direita, no fundo da caverna, a órbita direita do Calvário de Gordon, está, segundo eu creio, a entrada obstruída, fechada,
que dá para um pequeno turno interno, curto e estreito, um túnel estreito, que as pessoas têm que andar agachada, né? Mas deve ter no máximo uns 10 metros, suponho. E aí no final dele está o nicho onde estão os restos mortais de Cristo. Divulgo isso já faz anos aí nas redes sociais, já falei com muita gente. E, enfim, espero que um dia ainda se faça uma investigação arqueológica nesse local. Se é que já não fizeram alguma coisa, alguma pesquisa nesse sentido, porque eu não tenho nenhum informante lá em Israel para saber algo a respeito. Teve até, isso já há anos, acho que foi mais de 5 anos, que uma pessoa que trabalhava lá voluntariamente, inclusive parece que ele é brasileiro, lá no túmulo do Jardim, que fica lá, é o mesmo aglomerado, né? Fica do lado do Calvário de Gordon. Então ele soube dessa teoria e ele me mandou uma pergunta, alguma coisa assim. Eu não sei como que, não sei se é por e-mail, alguma coisa assim. Inclusive ele tinha até página, eu não tenho contato com ele, né? No Facebook. Aí eu expliquei como é a minha teoria. Ele falou alguma coisa, mas possivelmente ele achou que eu sou um maluco, né? Pensar algo assim, porque ele trabalha voluntariamente no túmulo do Jardim, né? Então isso significa que ele deve ser evangélico. Evangélico e cristão, né? Então, geralmente as pessoas, elas acho que até esse pensamento, elas têm medo de que possa perder a salvação dela, ou uma coisa assim, por descrer, porque no que está na Bíblia, né? Não reflete, né? É uma fé cega, chamada fé cega. Com isso se disseminou em tantas doutrinas o germe da doença. Verme corroedor que um dia deverá fazer ruir toda a estrutura. Tal desmoronamento é mais inevitável ainda nos pontos em que tais contradições formam as colunas mestras, não apenas pondo em dúvida a perfeição divina, mas até mesmo negando-a peremptoriamente. Essa negação da perfeição de Deus chega a reconstituir indispensável profissão de fé para possibilitar a admissão em certas comunidades. O catolicismo, que tem coisas absolutamente absurdas, contrárias à justiça, ao amor de Deus, que é, por exemplo, essa questão de santificar pessoas, essa questão de falar que Maria era uma santidade, enfim, família divina. Não, o ser humano todo, ninguém é divino e ninguém é santo. Podemos, em nossa perfeição, se alcançarmos os propósitos de desenvolvimento da nossa centelha espiritual através das encarnações, poderemos então retornar para a vida eterna no paraíso espiritual, não na terra. O paraíso na terra nunca existiu, o paraíso é espiritual. O que existiu aqui foi um reflexo do paraíso, quando nós seres humanos estávamos cumprindo as determinações da vontade de Deus, não havia doença, nós tínhamos uma intuição muito viva, nós orientávamos pela intuição e não cometiam pecados, havia confiança, não havia doenças, né? Porque a doença primeiro ataca a alma. Se a alma começa a ficar doente, ela aí depois transmite para o corpo. Então, então se dizia que era um paraíso, as pessoas viviam mais e não tinham medo da morte, porque não havia pecado, enfim.
Então aí era um reflexo do paraíso, mas o paraíso aqui nunca existiu. Se a humanidade estivesse toda servindo realmente a Deus, ela poderia viver muito melhor, em paz, vivendo mais, não havia doenças, e enfim, seríamos de fato seres espirituais. Mas isso não ocorre. E daí, desde que surgiu o pecado original, né? Que foi justamente essa predominância do raciocínio em nossas atividades humanas e começamos a ficar orgulhosos dos nossos feitos. São as tentações de Lúcifer, né? E a mulher foi a primeira que caiu, porque ela é mais intuitiva, né? E ela se abriu a essas tentações de Lúcifer. Lúcifer sabia que era mais difícil, né? Muito mais difícil tentar o homem. Ainda mais naquela época, né? Que as atividades humanas eram bem demarcadas, né? Funções de mulher era uma, da casa, da criança, as atividades mais artesanais, e o homem ia trabalhar em coisas mais pesadas mesmo, no campo, caçar animais, na construção. Então havia muito distância, não havia essa mistura entre os sexos, né? Vamos dizer assim. Havia muito maior distância. Né? E então foi uma tarefa um tanto difícil para Lúcifer iniciar o pecado, né, as tentações, né, porque o ser humano seguia a vontade de Deus. Mas ele percebeu que se conquistasse a mulher, aí o masculinidade estava perdida também. E foi isso que ele conseguiu. E aí esse foi o pecado original. E a partir daí começamos a privilegiar mais o intelecto. E o nosso cérebro anterior começou a crescer desproporcionalmente em relação ao cerebelo, que é o nosso cérebro da intuição. Então ele ficou atrofiado em seu desenvolvimento. Então aí passou a ser pecado hereditário, porque nós já nascemos com um cérebro anterior, cérebro propriamente dito, já muito desenvolvido. Então a criança passou da época infantil, ela já se torna escrava do raciocínio. Esse é o pecado hereditário, que transmite de geração para geração. Temos aí dito sobre a ressurreição da carne, com referência à ressurreição do corpo terreno do Filho de Deus. Fato em que a maioria dos homens aceita impensadamente, sem que transpareça o menor traço de compreensão. Outros se apropriam de tal asserção com uma ignorância totalmente consciente, por não dispor de um preceptor que pudesse lhes dar um esclarecimento correto. Não existe preceptor, seja padre, seja pastor. Alguns ainda questionam, né? Sempre tem alguns, né, que questionam. Os católicos, apesar de todos esses dogmas, essas coisas absurdas como santificação de pessoas e adoração de santos, né? Tudo aquela cultura romana, né? de deuses, tudo passou para substituir por esses chamados santos aí, né? Então, mesmo assim, pode-se dizer que
intelectualmente, assim, culturalmente, o catolicismo ele se tornou, vamos supor, um pesquisador, né, de muitas coisas, não só teologia, como psicologia, ciência, né, universidades. Então, é, nesse sentido, eu penso que existe um certo percentual de padres, enfim, pessoas, membros da Igreja Católica que pensam, questionam, será que isso é certo ou não? Enfim. Agora, o evangélico já se aferra, né, nessa questão, né? Por exemplo, não vê esse lado científico também, que muitas vezes ajuda, porque a ciência ela busca compreender as leis da natureza, ela vê o que funciona ou não, né? Na prática, né? Então a ciência não vai admitir que, que existe uma geração, quer dizer, que uma mulher possa engravidar sem ter relação sexual com um homem. Isso é impossível. É a mesma coisa, uma pessoa morre e o corpo se transforma em luz e, e desaparece. Isso não existe. Agora, um católico, geralmente, se um dia, por exemplo, for descoberto os ossos de Cristo, possivelmente os católicos vão aceitar isso com mais tranquilidade. Agora, os evangélicos, principalmente os neopentecostais, aí, né, mesmo no mundo atual, né, que o analfabetismo é pequeno, enfim, a ciência, a informação está aí disponível para todos, né, que quiserem, possivelmente muitos não vão acreditar, mesmo que a ciência provar, mostrar, e muitos não vão acreditar, caso sejam descobertos os ossos de Cristo. Porque isso vai revolucionar, né, todo o conceito, né, religioso e também científico. Que quadro triste se oferece para um observador sereno e sensato. Quão lastimáveis são diante dele as pessoas que assim se manifestam orgulhosamente como crentes fervorosos de sua religião, demonstrando orgulhosamente como crentes fervorosos de sua religião, demonstrando e alardeando zelo, olhando com ignorante desdém para quantos pensam de modo diverso. Não raciocínio que tal atitude constitui exatamente uma comprovação infalível de tão irremediável ignorância. É, é a chamada crença cega, não tem como conversar com uma pessoa que fica naquela, né? Crença cega, a pessoa tem que refletir, né? Tem uma parte dos cristãos, inclusive, eu acredito que o paraíso é aqui na Terra mesmo. Que talvez nem acredito que existe espírito, mas enfim, acredito que vão ficar eternos e aqui na matéria, vivendo eternamente. Quem aceita coisas importantes sem examiná-las e professa-as como convicção sua, só mostra indiferença ilimitada e não crença verdadeira. Há uma coisa assim, as pessoas, a maioria dos cristãos, né, é de sentir um certo conforto, né, em relação à salvação, oração, enfim. E vira uma espécie de histeria, né, que as pessoas querem convencer assim sem refletir, assim só pensam um certo conforto em relação à sua salvação, né?
E com esse aspecto que é com esse aspecto que tal homem se apresenta diante daquilo que ele costuma chamar de Altíssimo e de Santíssimo, que deve constituir o conteúdo e o apoio de todo o seu ser. Com isso, porém, longe está de ser um elo vivo de sua religião, visando libertar-se e ascender. Nada mais é do que um metal ressoante, um chocalho vazio e sonante, pois desconhece as leis de seu Criador e não se empenha em compreendê-las. Para todos os que assim agem, isso significa uma parada e um retrocesso no caminho pela matéria, que devia conduzi-los às verdadeiras finalidades da evolução e do progresso rumo à luz da verdade. Então, fé morta não salva ninguém, né? É convicção viva, né? Intuitiva, é isso que tem que ser buscado. E hoje em dia, a única salvação que se encontra é na doutrina do Graal, que nos esclarece, que nos faz refletir e nos dá a verdadeira sabedoria espiritual. Então, hoje a Bíblia, ela só pode ter utilidade, vamos dizer assim, para quem já tem um conhecimento da mensagem do Graal e já sabe o que é falso, verdadeiro. Aí, através da Bíblia, pode intuir e ver o que está certo e o que está errado. Pelo menos capta o que tem de verdadeiro na Bíblia. E o que fica, que não funciona, que não faz uma ressonância com o nosso espírito, com a nossa intuição, esse tal que está a palavra humana, enfim, distorceu, ou então existe mentira, né? Então é isso. Está aí uma leitura de uma página e vamos continuar aqui sobre a ressurreição do corpo terreno de Cristo. Muita paz, muita luz a todos.